Edilamara, bom dia. Bom dia para você e para todos aqueles que nos ouvem. Feliz Dia do Trabalho já, né? É, Iniciando. é isso aí. Para você também, né? Advogado também Obrigada. trabalha bastante. Vamos, Verdade. vamos lá, ao longo da história. O trabalhador brasileiro conquistou muitos direitos, a gente sabe disso, a história conta. A gente pode elencar os três mais importantes, se é que é possível três, mas a gente pode elencar três mais importantes, Edilamara. Bom, nós temos, como você falou, é um pouco difícil de elencar, mas vamos falar que é a questão do registro na sua carteira assinada. É importante falar isso. Hoje nós temos a carteira digital, mas o trabalhador teve a carteira dele, tem a carteira dele física e tem a carteira dele digital. Ele tem direito a ter a sua carteira de trabalho. Das conquistas também que eu entendo que esse trabalhador teve ao longo do tempo é a questão da aposentadoria também que está relacionada ao trabalho. Você tem o registro, você tem contribuição, esse trabalhador ele tem direito à aposentadoria e é um direito garantido por ele. E também a gente precisa colocar que um dos direitos principais do trabalhador também foi uma jornada limitada. Que se a gente pensar do que aconteceu lá atrás, esses trabalhadores desenvolviam atividades que eram além de 10, 12 horas, 14 horas, não tinha uma regulamentação de idade mínima, e esses são os principais pontos que a gente precisa trazer, que hoje nós temos uma Constituição, a nossa consolidação da lei de trabalho, que regulamenta a jornada de 8 horas trabalhadas com pausas regulamentares, com pausa para intervalo entre a jornada, para almoço, ou se trabalhar à noite para o jantar. Uhum. Bom, já que a gente está falando sobre pausas, vamos falar também sobre modelos flexíveis de trabalho, que isso foi uma conquista meio que, em alguns pontos, até forçada. A gente teve uma pandemia que forçou muita gente para o home office, né, para o trabalho em É casa. verdade. Essa relação com a mudança nessa flexibilidade e o direito trabalhista, como é que tá? Essa questão do home office, o trabalhador precisa ter bastante atenção. Se ele é um empregado, e aí eu sempre friso a palavra empregado, aquele que desempenha as atividades de forma subordinada, tem a sua carteira assinada, mas ele precisou trabalhar no home office. O home office nada mais é do que o trabalho em casa. Ele passou a desempenhar a atividade dele. O que que ele tem que ter a preocupação? Nós temos os direitos dele devidamente garantidos. Então, ele tem que fazer o registro do seu ponto, o controle da sua jornada, não é porque está trabalhando em casa que ele tem que trabalhar o tempo todo, não tem que ter uma pausa. Ele tem os direitos dele a- os controles, a férias, 13º. Se porventura isso não estiver sendo devidamente observado, esse empregado, esse trabalhador, ele deve sim buscar ajuda especializada para que ele venha buscar o seu direito. O que ele não pode, dentro dessa condição de home office, ele se tornar um escravo, no modelo de escravidão moderna, para que esse empregado trabalhe, trabalhe, trabalhe e não tenha direito algum. Então, ele tem todos os seus direitos garantidos. Se isso não for observado, como diz, ele precisa buscar ajuda especializada aí no seu sindicato de classe, no Ministério do Trabalho e Emprego e procurar um advogado da sua confiança. Uhum. Bom, por falar em trabalho mais flexível, em horários flexíveis, a gente falou dessa questão de home office, né? Que inclui também o trabalho híbrido, alguns dias da semana a pessoa também precisa ir no trabalho, mas cabe a mesma atenção, mesmo sendo alguns dias em casa e alguns dias no escritório, a mesma atenção para as duas situações. Cabe a mesma atenção, todas essas regras precisam constar no contrato de trabalho, é importante a gente colocar isso. Não é porque eu estou trabalhando com um modelo de uma tecnologia que eu não preciso ter minha carteira assinada, ou que isso descaracterize um modelo de trabalho, né, devidamente remunerado. Então, fica devidamente caracterizado, mesmo que eu não precise nas questões do teletrabalho. Então, assim, não muda. A CLT, ela traz essa regulamentação exatamente para isso, para eu flexibilizo, mas eu não retiro essa proteção deste empregado. Importante, como disse aqui, essas cláusulas, essas condições estarem escritas no contrato de trabalho. Essa é uma observação que o empregado precisa fazer.
Porque quando isso está escrito no seu contrato de trabalho, todas as questões que envolvem ali qualquer alteração, ele já sabe para onde ele vai buscar. Ele sabe que tem que constar ali no contrato de trabalho. Uhum. A gente já está caminhando para o repórter CBN, Edlamara. Eu convido você a continuar conosco e eu já deixo Um aqui para os prazer. nossos ouvintes e para você também, motoristas profissionais, né? Motoristas, motociclistas, empregadas domésticas, faxineiras, profissionais que trabalham por aplicativo, Edlamara. Como é que estão os direitos deles? O que eles precisam ficar atentos? Porque muita gente que acaba deixando o trabalho formal, digamos assim, viram microempreendedores individuais para trabalhar por aplicativo e acabam funcionando, né, trabalhando em função dessas operações. Que direitos eles têm e ao que eles precisam ficar atentos? No caso dos trabalhadores de aplicativo, a gente ainda está aguardando uma regulamentação da legislação para aplicação sobre os direitos deles. Quando eu digo que eu trabalho no aplicativo, vamos de uma regra geral, que eu estou vinculada a uma plataforma e eu tenho meu desenvolvimento das minhas atividades de forma autônoma. Só que na prática a gente vê que isso não é bem o que acontece. A gente vê que acontece uma subordinação de forma algorítmica. O que quer dizer isso? Que esse trabalhador ele fica vinculado na plataforma e a plataforma estabelece alguns critérios para ele. Então, no caso dos motoristas de aplicativo, ele não pode simplesmente rejeitar corridas. Na medida que ele começa a rejeitar muitas corridas, ele recebe uma penalidade e ele fica numa condição ali de que ele não tem tanta autonomia sobre o gerenciamento da sua atividade. Então, essa é uma questão que precisa de uma regulamentação para que esse trabalhador que está ali nessa plataforma, ele entenda, eu sou um trabalhador autônomo ou eu sou um trabalhador vinculado na plataforma. Por isso, nós temos o projeto de lei que ele vem discutindo para a gente poder avançar mais em relação ao regime jurídico, às questões da previdência, como é que vai funcionar esses ganhos, o trabalho, a segurança do trabalhador, porque hoje o que acontece? Hoje esse trabalhador ele é totalmente autônomo, ele recebe pelo valor daquilo que ele presta o serviço, a plataforma retém um percentual daquele valor, que essa é uma das grandes discussões que a plataforma retém um valor muito alto da parte do trabalhador, mas ele tem uma autonomia. Bom, enquanto não se tem uma regulamentação, a gente precisa ir equilibrando isso para que o trabalhador não fique tão prejudicado. O que é importante esses trabalhadores por aplicativo eles terem consciência que precisa ter a contribuição no INSS como uma atividade autônoma, como o microempreendedor, que é o MEI, para que no momento de uma eventual necessidade, uma situação desafiadora da sua vida, eu preciso me afastar do trabalho porque não estou bem. A plataforma não vai te garantir isso. Então, eu preciso ter ali o meu INSS Reserva, né? recolhido. Uhum. Se eu não tenho, se eu sou uma diarista, mulher, e fiquei grávida, eu preciso ter o recolhimento para poder receber o meu salário maternidade. E assim a gente precisa avançar. A gente precisa. Eu ia te perguntar uma coisa sobre isso, porque, Uhum, curiosamente, né, uhum, como todo jornalista vira e mexe eu uhum, pergunto, né, quando eu pego um motorista de aplicativo, eu pergunto, vem cá, como é que tá aí, tá bom, você tá funcionando bem, uhum, hoje é um dia com boa demanda, como é que tá? E eu pergunto, uhum, você é MEI? Ah, não, isso aqui é meu trabalho extra. Eu tenho um trabalho, mas eu trabalho extra. Mas aí não uhum, faz o MEI, trabalha apenas como um complemento, né? Como motorista de uhum, aplicativo. É só um exemplo, tá, gente? E tem alguns que realmente trocam a profissão da carteira assinada pela liberdade de ser um motorista autônomo, abrem uma microempresa, né? Acabam virando um MEI. E são poucos com quem eu conversei que recolheram e que recolhem, fazem a separação de férias, FGTS e INSS, né, no caso. O INSS tem que pagar, porque abre uma microempresa, tem que pagar. Mas são poucos os que separam os outros direitos, né? Ou seja, um terço de férias, um FGTS, como se fosse um empregado, a pessoa passa a fazer isso por si. Isso é uma obrigação, isso deveria ser um cuidado, acaba sendo exagero.
Deveria ser um cuidado vinculado a uma obrigação. Que a Hum. partir do momento que ele se coloca nessa condição, se ele fizer isso, Patrícia, do jeito que a gente está conversando aqui, ele vai trazer mais segurança para si e para sua família. Que quando a gente sai de casa para trabalhar, a gente muitas vezes não pensa só na gente, a gente pensa naqueles que estão no nosso entorno. É um pai, é uma mãe, é um filho, é uma construção que eu quero ter para melhoria. Então, quando eu faço isso, quando eu faço essa separação, quando eu tenho essa visão, eu contribuo comigo e com as pessoas que estão ao meu redor. Uhum. Você colocou aí, né, nas conversas que você tem e conversa, vê, mas você tem, como é que é? Você tem, você recolhe, você não recolhe, ou eu faço um extra. Até mesmo você que pensa em fazer o extra, o que que a gente tem que pensar? Porque eu mantenho um padrão de vida mais alto no meu dia a dia, só que eu também não me organizo em relação a esse padrão mais alto. E Uhum. quando vem uma situação desafiadora, se eu não tenho uma reserva financeira organizada, pensando dentro disso que a gente está falando, eu vou recolher como se eu tivesse aqui um FGTS, vou recolher para colocar minhas férias tudo certinho, eu passo mais dificuldades no meu dia a dia em razão disso. Então a gente precisa ter essa visão. E muitos falam também que falam, mas se eu tirar para guardar isso tudo, não sobra. Ou sobra muito pouco. Pois é, por isso que é essa grande discussão que a gente precisa ter e avançar do nosso do projeto de lei em relação a esses três pontos, né? São os ganhos, o trabalho e a segurança. E taxa e remuneração. Por quê? Eu trabalho, eu tenho ganho, mas como é que é a cobrança dessa taxa versus remuneração? Ela está sendo justa? Ela não está sendo justa? Uhum. Porque se eu trabalho tanto e se eu tirar, não dá para poder ajustar as contas para eu continuar no aplicativo, então a conta não está batendo da Uhum. forma adequada. Essa pessoa está desenvolvendo a atividade como se fosse uma escravidão moderna, e sem ele perceber. Agora vamos lá, no Brasil a gente tem mais direitos, muita gente fala, né, do que outros países, que até chamados ricos, desenvolvidos. Alguns aqui no Brasil apontam que esses direitos dos trabalhadores acabam atrasando a nossa economia, faz com que o país não seja tão desenvolvido ou rico, enfim, querendo comparar o Brasil com outros países desenvolvidos. Outros já acreditam que dá sim para ser um país rico, desenvolvido, respeitando os direitos conquistados pelos trabalhadores e que não é isso que atrasa o país. São outras coisas. Ao seu ver, como advogada trabalhista, dá para dizer que algum lado tem razão nisso? Bom, no nosso contexto de país, os trabalhadores, eles não causam um prejuízo para o país, não. Uhum, Pelo contrário, nós pagamos os nossos impostos, que são cobrados proporcionalmente pelo valor que ganhamos, e quando a gente faz essa avaliação aqui no nosso país, os trabalhadores, eles contribuem e contribuem e muito. muito, e muito, Uhum, muito com a nossa economia. Então, eu não consigo comparar o nosso sistema com a nossa moeda que nós temos hoje, com as tratativas que são colocadas, os impostos que são colocados sobre todos os serviços que nós adquirimos no dia a dia, que já estão embutidos para a classe trabalhadora, dizer que hoje o trabalhador é ele quem causa esse sistema, esse, vamos dizer, entre aspas, assim, um rombo ou um prejuízo. Não dá para a gente comparar na estrutura que temos hoje. Em uhum, países mais desenvolvidos, onde eu tenho uma moeda mais estabilizada, onde a estrutura do trabalho tem uma outra definição e a gente não tem tantas condições precarizadas, situações desafiadoras mesmo para o empregado desempenhar sua atividade. Aí
pode ser dentro de um outro contexto, mas hoje no nosso país a gente não pode atribuir essas falas, no meu ponto de vista, à classe trabalhadora, porque nós já arcamos e já pagamos muito. Perfeito. Dilamara, tá chovendo perguntas aqui para você. A gente vai agora voltar para os nossos ouvintes, né? Para as participações que chegam pelo nosso YouTube. A gente fez uma enquete, inclusive, a respeito do Dia do Trabalhador, perguntando para eles assim: você é feliz com o que você faz? Você é feliz no seu trabalho? Temos uma polêmica formada nas nossas redes sociais, não é isso, Beatriz? É isso, Patrícia, porque muitos dos nossos ouvintes, bom dia para você novamente, bom dia para a Edilamara, estão respondendo que não são muito felizes no trabalho, não são tão felizes assim. Alguns ouvintes, inclusive, mandaram alguns relatos para a gente. Tem um relato aqui até bem extenso de uma pessoa que tem um consultório de arquitetura, que trabalha com 15 pessoas, mas já foram 17 e teve que enxugar porque foi para um lugar menor. Hoje ela trabalha numa casa que ela reformou, enfim, ela conta o relato dela que daqui a pouco eu trago com detalhes pra gente. Mas nós temos perguntas também dos ouvintes. Um deles é a Tânia, que está lá no nosso YouTube, lá no YouTube de HZTS, perguntando: Edilamara, pessoa com deficiência de nascença pode aposentar com menos tempo de contribuição? É um trabalhador que tem a carteira assinada desde 1999, mas o INSS não sabe que é pessoa com deficiência. Essa pessoa pode se aposentar sim, ela vai apresentar a deficiência que ela apresenta. A gente tem a legislação que fala sobre as pessoas com deficiência, as questões da aposentadoria, que elas têm o tempo realmente reduzido. E se ela já contribui há tanto tempo, acredito que já preencha os requisitos. Entender também por que ela não foi enquadrada numa vaga para pessoas com deficiência, entender um pouquinho do que aconteceu. Mas, independente disso, ela tendo o laudo, fazendo a comprovação, realmente demonstrando que ela tem deficiência, se for esse cenário que ela está apresentando para a gente aqui, acredito fortemente que ela tem direito a se aposentar e tem que procurar o advogado especialista, porque nem sempre, como ela está dizendo aí, o INSS nega mesmo e nega tudo, e ela não vai conseguir receber requerendo administrativamente. Mas acredito sim que tenha todos os direitos em razão do tempo que ela já tem, que já é bem, bem extenso. Ainda falando de tempo de contribuição, o Lenaldo disse aqui pra gente: eu trabalhei 25 anos com uma grande empresa de refrigerante e depois que ela fechou eu me tornei MEI. Eu consigo me aposentar pagando o MEI? Ele consegue se aposentar pagando MEI, aí ele vai ter que juntar o tempo dele com esse tempo de contribuição, desse tempo da empresa que ele trabalhou, nessa empresa, grande empresa de refrigerantes, vai verificar se ele tem algum tempo para fazer conversão de tempo especial e comum, o que é isso? Se ele trabalhava em ruído e tudo. Vai fazer análise desse tempo todo, que eu tenho que somar as questões etárias, de idade, tempo de contribuição, tudo certinho. E aí sim eu acredito que ele tenha direito se ele preencher todos os requisitos legais. Edilamara, uma coisa que a gente percebe muito aqui também, quando a gente fala de trabalho, a gente tem até um quadro chamado Retrabalho, voltado, né, para os nossos ouvintes, com questionamentos a respeito do assunto. O brasileiro, de forma geral, ele conhece pouco as leis trabalhistas, os direitos que eles têm enquanto trabalhador? Ele conhece pouco. E a gente tem uma situação que, além de conhecer pouco, ele não consegue implementar muitas vezes o seu direito. Há uma sensação no nosso país, muitas vezes, de uma sensação de, vamos falar essa palavra, eu não gosto muito assim, mas é isso, de impunidade, que nada vai acontecer. Eu fico cansado como trabalhador. Eu busco o meu direito, mas eu não vejo aquela situação efetivada, eu não vejo uma fiscalização efetivada. Então, se esse trabalhador, ele souber, quando eu falo sabendo do direito dele, ele sabendo o caminho que ele tem que fazer, meu direito foi descumprido, aonde que eu tenho que ir? O que eu tenho que buscar? Onde que eu tenho que falar para que isso aconteça? Aí sim nós teremos os direitos mais claros, devidamente cumpridos e o trabalhador mais satisfeito. As leis às vezes complicam um pouco para o entendimento da população como um todo, Edilamara.
Verdade, eu concordo com isso. Os termos jurídicos, muitas vezes, eles são complexos na compreensão, que às vezes para a gente o que é muito simples no nosso dia a dia de entendimento, para às vezes para uma outra pessoa é complicado. Uhum. A gente precisa realmente descomplicar, falar de uma forma cada vez mais simples, por isso que tem toda essa campanha no judiciário para essa fala mais simples, fala mais acessível. Porque quanto mais for acessível o direito para todas as pessoas, melhor vai ser a qualidade no trabalho. Uhum. Porque ele vai saber o que ele vai poder fazer e aonde buscar. Bom, a informação do momento, escala 6-1, é bom ou ruim para o trabalhador brasileiro? Nós temos os prós e os contras. Uhum. Eu defendo a questão da escala 6-1, ela não é uma escala tão benéfica para o empregado, porque a gente vem de todo um movimento, a gente vem de todo um movimento de redução da carga horária em razão de vários fatores. Um dos principais pontos que a gente traz é essa questão da saúde mental. Então, preciso de ter mais tempo. Uma escala 6-1 é apenas um dia de folga, apenas um dia de folga. Eu perco tempo com a família, eu perco tempo de lazer, eu perco tempo de recuperação. A gente vem com a NR1 falando aí que é uma norma regulamentadora que fala sobre as questões psicológicas, manter um plano organizado nas empresas para que se mantenha um meio ambiente de trabalho saudável. Então, a escala 6-1 ela não é tão benéfica para o empregado em razão disso. Mas eu quero dizer também que quando a gente fala que ela não é benéfica para o empregado, ela também não é benéfica para o empregador. Na medida que a gente for avançando cada vez mais nesse debate, algumas empresas que começaram a testar uma escala, por exemplo, 5x2, ela vai verificar que o número de afastamentos no trabalho, atestados médicos, afastados por auxílio-doença, vai reduzir, porque esse empregado ele vai ficar com uma carga de estresse menor. E eu tendo uma carga de estresse menor, eu tenho maior produtividade e menos afastamentos. E a produtividade auxilia todos nesse ambiente de trabalho. O Fernando está aqui perguntando, o nosso ouvinte, a gente falou sobre a questão dos motoristas, os funcionários por aplicativo, né? Aí ele está falando, olha, há quem deseja, né, deixar de ser patrão, deixar de ter patrão, de virar o patrão e tal, e acabam não recolhendo o FGTS, férias, etc. A gente até falou sobre isso agora há pouco, Fernando. Ele pergunta, mas isso acaba meio que abrindo mão dos direitos? Existe algum perigo disso no futuro? Eu acho que ele quer saber se, com tantos profissionais não fazendo ou não recolhendo, se existe o perigo dos brasileiros como um todo perderem esses direitos. Na verdade, a gente passa por esse momento, assim, na verdade, o direito dos trabalhadores, volta e meia nós sofremos ataques, eu costumo dizer. A gente precisa permanecer em vigilância constante. Então, pode ser, Fernando, que isso que você diga seja bastante real no futuro. Olha, a gente testou aqui, mesmo que a gente não entenda assim de uma forma de teste, mas as formas de aplicativo é uma forma de teste. Estamos utilizando esse modelo, está se adaptando, fomos adaptando, e lá na frente falou, olha, a gente vai abrir mão porque vocês entenderam que esse era o melhor sistema para vocês. Então pode acontecer isso, mas é o que a gente traz aqui. Se eu não recolho, se eu também não questiono na plataforma, o valor da minha taxa que vocês estão repassando para mim é pequena. Então, como que eu posso ser autônomo e receber tão pouco se eu tenho que me desdobrar? Então, pode ser que no futuro esse possa ser um dos elementos para questionar de uma perda de direito e a gente precisa ficar muito vigilante, sim. Edilamara, o que o trabalhador nesse dia tão especial precisa ficar atento, precisa saber, que ele ainda não sabe ou não percebeu, não se tocou ainda de que corre risco? Ele precisa ter conhecimento dos seus direitos, entrar numa empresa, estar trabalhando numa modalidade como aplicativo de trabalhadores autônomos, ele precisa conhecer.
Ai, Dilamar, às vezes me dá trabalho, às vezes eu tenho dificuldade. Buscar o auxílio de quem pode te informar, isso numa linguagem mais simples, mais acessível, porque você tendo conhecimento, você vai auxiliar na construção dessa sociedade que nós vivemos para ser uma sociedade melhor para cada trabalhador e trabalhadora viver, que é o que nós desejamos. Então, busque informação o máximo, tire todas as suas dúvidas para a gente poder construir esse mundo do trabalho mais humano, que é o que nós desejamos. Olha, isso que você falou vai ao encontro do ouvinte Renan aqui comigo. Ele está falando, mas onde eu busco os meus direitos? Se eu for no advogado da empresa, é claro que ele vai defender a empresa, não eu. Mas eu tenho aqui você tem o seu sindicato de classe que você pode buscar, às vezes você não conhece, mas você vai ter que buscar essa informação. Você tem o Ministério do Trabalho e Emprego que você pode chegar lá, buscar, eles te esclarecem o que você precisa. O advogado da empresa, na maioria das vezes, eles vão falar realmente voltado para as questões empresariais. Agora, se tem uma questão muito específica sua, vá no seu sindicato, vá no Ministério do Trabalho e Emprego. E se você não conseguir as informações que você precisa nesses locais, procure uma ajuda especializada de um advogado especializado para poder lhe auxiliar. Edilamara, te agradeço demais estar conosco nesse Dia do Trabalhador, de folga merecida para todos nós, mas você se prontificou a atender a nossa equipe na CBN e responder os nossos ouvintes. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Um feliz Dia do Trabalho para todos nós. E até uma próxima oportunidade. Até, à disposição sempre. Obrigada.